variante Delta já é predominante na capital paulista. E você vai ver também. Tática de criminosos em Araçatuba, no Novo Cangaço, já foi usada em outras 5 cidades no estado de São Paulo. O primeiro-ministro do Japão anunciou que vai deixar o cargo. Chuvas e alagamentos já provocaram mais de 40 mortes na região de Nova York. Terceira dose da vacina da AstraZeneca dobra o número de anticorpos contra a Covid. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. A variante Delta já é dominante na cidade de São Paulo. A prefeitura informou que os casos da cepa indiana correspondem a 70% do total de contaminações por Covid-19 na capital. Essa foi a primeira vez que a Delta superou a Gama. Um balanço divulgado pela Prefeitura da capital paulista revelou que a variante Delta do coronavírus já corresponde a 69,7% das amostras analisadas na cidade. O dado é referente a casos confirmados da doença entre os dias 15 e 21 de agosto. Houve aumento em relação ao boletim divulgado na semana anterior, que apontava que a Delta representava 43,5% das amostras analisadas. A gestão municipal afirmou que não há risco de pressão sobre o sistema de saúde da capital neste momento. A proporção das variantes no estado de São Paulo é calculada por meio da análise genética de cerca de 600 amostras por semana, que são enviadas para uma rede de laboratórios parceiros do Instituto Butantan. Foram registrados 395 novos casos da Delta na cidade de São Paulo, chegando ao total de 800 casos identificados desde que a variante foi confirmada pela primeira vez na capital paulista em julho. No estado de São Paulo, foi confirmada nesta semana a primeira morte pela variante Delta. A vítima é uma mulher de Piracicaba de 74 anos com comorbidade. Ela já estava vacinada com as 2 doses do imunizante Coronavac. Um estudo do Reino Unido apontou que a terceira dose da AstraZeneca é capaz de dobrar o nível de anticorpos. Os pesquisadores também descobriram que o intervalo de 10 meses entre as 2 primeiras doses oferece maior proteção contra a Covid. Um estudo indicou que a terceira dose da vacina anti-Covid Oxford AstraZeneca tem potencial para dobrar o nível de anticorpos em pessoas entre 18 e 55 anos. A pesquisa envolveu um pequeno grupo de 75 voluntários do Reino Unido. Eles receberam a segunda dose em um intervalo de 8 a 16 semanas após a primeira. E a terceira dose foi administrada entre 6 e 9 meses após a segunda dose. 28 dias depois da terceira injeção, os pesquisadores mediram os níveis de anticorpos contra o coronavírus destes participantes e constataram um aumento de 109% nestes títulos, quando comparados com 73 pessoas que não haviam recebido a dose extra. Os cientistas constataram ainda que os títulos de anticorpos neutralizantes após uma terceira dose foram maiores contra as variantes Alfa do Reino Unido, Beta da África do Sul e Delta da Índia. O grupo estudou também casos de pessoas que receberam a segunda dose cerca de 10 meses após a primeira e perceberam um aumento maior à resposta imunológica à segunda dose em comparação com intervalos de dose mais curtos. Esta pode ser uma estratégia para países onde há escassez de vacinas. A União Europeia e o laboratório AstraZeneca chegaram a um acordo para a entrega de vacinas contra a Covid até março do ano que vem. As duas partes anunciaram que chegaram a um acordo sobre a entrega das vacinas contra o coronavírus, após a polêmica sobre os atrasos na distribuição. O laboratório sueco-britânico se compromete a entregar até março do próximo ano 200 milhões de doses do contrato de 300 milhões de vacinas, firmado no ano passado com a Comissão Europeia. Os primeiros 135 milhões devem ser distribuídos antes do final de 2021. A União Europeia acusou a AstraZeneca de priorizar as entregas de vacinas para o Reino Unido e não para o bloco. Já a Comissão Europeia entrou com ações nos tribunais belga em abril deste ano para exigir as entregas ou impor grandes multas diárias. Enquanto isso, a empresa argumentou que seu contrato com o bloco apenas exigia que ela fizesse os melhores esforços para cumprir as metas de entrega e que o congestionamento da produção em suas fábricas europeias era inevitável. Em junho, uma decisão provisória de um tribunal de Bruxelas impôs à AstraZeneca um novo cronograma de entregas.
Um estudo preliminar comprova que as máscaras são eficazes contra a Covid-19. O impacto do uso da proteção foi analisado em comunidades de Bangladesh, na Ásia. Pesquisadores das universidades americanas de Stanford e Yale analisaram 340 mil moradores de Bangladesh, na Ásia, e confirmaram que as máscaras faciais são eficazes contra a Covid. O levantamento apontou que grupos que usavam proteções com maior poder de filtragem tiveram melhores resultados na redução de casos da doença. O estudo foi conduzido entre novembro de 2020 e abril deste ano. Os participantes foram divididos em 2 grupos. No primeiro, os pesquisadores selecionaram aleatoriamente 300 vilas com mais de 178 mil pessoas, em que estimularam o uso da máscara por meio da distribuição gratuita e campanhas públicas para o incentivo. No outro grupo, com quase 164 mil pessoas monitoradas, não foi desenvolvida nenhuma ação de incentivo. O grupo, que foi estimulado a utilizar máscaras, apresentou uma redução de 9,3% na prevalência de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em relação ao grupo que não foi incentivado a usar a proteção. Nas comunidades que usaram exclusivamente máscaras cirúrgicas, a redução na prevalência foi maior, de 11,2%. Com isso, os pesquisadores explicaram que, mesmo com as vacinas eficazes na prevenção de casos graves e hospitalizações por Covid, não devemos descartar o uso de máscaras que impedem a transmissão do vírus. O uso da proteção facial é uma estratégia barata e viável também para países que ainda não dispõem de vacinas para toda a população. A média móvel de mortes por Covid segue em queda pelo 11º dia seguido. O total de óbitos já se aproxima de 582 mil. O Brasil contabilizou mais 764 vítimas da Covid em 24 horas. Com isso, o total de mortes chegou a 581.914. Também foram registrados 26.280 novos casos de coronavírus. Desde o início da pandemia, já são mais de 20.830.000 diagnósticos confirmados. A média de mortes caiu mais uma vez em 7 dias seguidos e é de 621 óbitos diários. Esse é o menor número desde 28 de dezembro de 2020, quando o indicador apontava 611 óbitos diários. A média móvel de novos casos está em 21.991. E também marca o menor registro desde 10 de novembro, quando chegou a 19.142 infecções por dia. Na avaliação da pandemia por regiões, somente 3 estados registraram alta nas mortes: Espírito Santo, Roraima e Sergipe. Em estabilidade estão 7 unidades da federação. 17 estados registram queda nos óbitos: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Mais de 198 milhões de doses de vacinas foram aplicadas no Brasil. Mais de 1.970.000 doses foram aplicadas de um dia para o outro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 133 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid, 62% da população. Mais de 64.900.000 pessoas tomaram a segunda dose. O resultado representa 30% dos brasileiros. O estado de Minas Gerais vai ter o primeiro Centro Nacional de Vacinas do Brasil, numa parceria com o governo federal. Com um orçamento de cerca de 80 milhões de reais, a unidade de pesquisa e desenvolvimento vai agilizar a produção de imunizantes e o controle de doenças. O protocolo de intenções para a implantação do Centro de Vacinas já foi assinado. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, destacou a importância dessa unidade. O Centro Nacional de Vacinas, instalado em Minas Gerais, ele vai ser um ponto de inflexão na história do país, no combate a pandemias e na transformação do Brasil de um cliente de vacinas no planeta a ser um produtor de vacinas, no desenvolvimento de tecnologia, no desenvolvimento e produção de insumos farmacêuticos em empresas do Brasil, gerando, vamos dizer assim, nota fiscal no Brasil, gerando empregos no Brasil, gerando conhecimento no Brasil. Cerca de 4,5 milhões de veículos devem deixar a capital paulista nesse feriado prolongado de independência. A operação de fiscalização nas rodovias já começa hoje à tarde.
Com o feriado da Independência do Brasil no dia 7 de setembro, a previsão é de que o fluxo de veículos seja intenso em todas as rodovias de acesso à região metropolitana de São Paulo. O maior movimento deve ser rumo ao litoral paulista. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, prevê que mais de 800 mil veículos sigam para o litoral. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo lembra que é essencial que os motoristas sigam todos os protocolos de segurança e as regras de trânsito para uma viagem mais tranquila. Antes de sair, é importante verificar as condições básicas do veículo, a documentação e o funcionamento de para-brisas e freios. Os motoristas também podem planejar melhor a viagem, consultando os horários mais adequados para pegar a estrada e as condições de tráfego nas rodovias. Essas informações estão nos sites das concessionárias em tempo real. Os serviços de guinchos, ambulâncias e veículos operacionais em geral vão ampliar o atendimento durante a operação. As ações vão ocorrer com o auxílio da Polícia Militar Rodoviária e do Departamento de Estradas de Rodagem. Depois do intervalo tem o quadro de medalhas das Paralimpíadas e a gente vai falar da tática usada por criminosos no mega assalto em Araçatuba. Até já. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei sobre medidas alternativas para os beneficiários da Previdência Social durante a pandemia. Bolsonaro vetou a suspensão da prova de vida do INSS para aposentados e pensionistas. As novas regras foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Bolsonaro sancionou a lei aprovada pelo Congresso sobre medidas alternativas para os beneficiários da Previdência Social durante o estado de calamidade pública. Mas ele vetou a suspensão até 31 de dezembro deste ano da obrigatoriedade de prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social. O procedimento estava suspenso desde março do ano passado, para não expor o segurado ao risco de contágio pela Covid. Na justificativa do veto, o presidente disse que a pandemia não é motivo para suspender a prova de vida. Segundo ele, existem diversos meios para a realização do procedimento em prazo escalonado, além de medidas alternativas para fazer a comprovação. Bolsonaro acrescentou que a suspensão da prova poderia levar ao pagamento indevido de benefícios. De acordo com o texto sancionado, os bancos devem usar sistemas de biometria para realizar a prova de vida dos segurados e dar preferência máxima de atendimento para os beneficiários com mais de 80 anos ou com dificuldade de locomoção. A comprovação também pode ser feita por representante legal ou por procurador do beneficiário, mas ele deve ser legalmente cadastrado no INSS. Pelo menos 6 cidades do estado de São Paulo foram atacadas no intervalo de um ano pelo Novo Cangaço, grupos formados por criminosos fortemente armados que têm como principais alvos bancos e caixas eletrônicos. O caso mais recente aconteceu em Araçatuba, no interior de São Paulo, que viveu uma noite de terror no início da semana. A noite foi marcada pelo som dos tiros e o medo dos moradores. Ai, meu Deus, a polícia! Eles entram disparando tiros indiscriminadamente, tocando terror realmente na população e na cidade, utilizam pessoas como escudos humanos. Então é uma situação que a gente pode até caracterizar como atos de terrorismo. O terror se espalhou pelas ruas de Araçatuba, no interior de São Paulo, no início da semana. Homens fortemente armados atacaram agências bancárias, espalharam bombas pela cidade e fizeram reféns. A ação acabou em confronto com a polícia. 3 pessoas mortas e 4 feridas. Essa modalidade criminosa é chamada de Novo Cangaço. São grupos fortemente armados que atacam bancos de pequenas e médias cidades do interior, espalhando violência e medo. O nome surgiu no final da década de 90 e é inspirado nos antigos grupos de cangaceiros do sertão nordestino. É novo porque
tinha todo o uso, né, aí de tecnologias que naquela época era de ponta, né, fuzis e metralhadoras importados, os rádios comunicadores, e também carros 4x4, né, que já eram carros muito caros naquela época, né. Os ataques do novo cangaço têm sido registrados com frequência cada vez maior em todo o país. Só no estado de São Paulo, 6 cidades foram alvos dos criminosos no intervalo de um ano: Araçatuba, Ourinhos, Botucatu, Araraquara, Mococa e Jarinu. Outras 2 cidades fora de São Paulo também registraram casos semelhantes: Criciúma, em Santa Catarina, e Cametá, no Pará. E segundo os especialistas, essas ações são planejadas cuidadosamente pelos criminosos. Muitas vezes contam até com informações privilegiadas. A escolha dos municípios atende 2 critérios principais. O primeiro é ter uma grande quantidade de dinheiro armazenada, e o segundo, a pouca segurança, um número reduzido de policiais. Crimes como esse dificilmente devem acontecer em cidades grandes, como São Paulo e Rio de Janeiro. Mesmo assim, a doutora Raquel Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados de São Paulo, afirma que não se deve subestimar o crime organizado. Como policial, como delegada de polícia, eu não subestimo o crime nem o criminoso. Então, o criminoso, ele é covarde, ele busca uma vulnerabilidade. Se a vulnerabilidade, porventura, estiver nos grandes centros e nas grandes cidades, eles vão, sim, praticar o crime. As armas e explosivos usados nas ações chegam aos criminosos por meio do contrabando. E o dinheiro usado para a compra geralmente vem do tráfico de drogas. Para combater esse problema, os especialistas acreditam que é necessário um serviço de inteligência eficiente e a integração das forças de segurança estaduais e nacionais. É necessário que a polícia se antecipe, que a polícia tenha a inteligência ali estruturada para antecipar esses atos e também reprimir e prevenir, antes mesmo que aqueles criminosos consigam dar o primeiro disparo, a polícia consiga prender. É possível? É. A polícia consegue, tem atribuição para fazer tal demanda? Tem. A polícia tem competência para tal? Tem. O que falta? Falta estrutura. Falta policiais, falta estrutura. Hoje em Piracicaba, interior de São Paulo, a polícia prendeu 2 suspeitos de participação no mega assalto de Araçatuba. Um deles era foragido também por homicídio. Até o momento, 7 pessoas foram presas. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, anunciou que vai deixar o cargo. Ele desistiu de tentar a reeleição como líder do Partido Liberal Democrático numa votação marcada para o fim do mês. Suga, de 72 anos, sucedeu Shinzo Abe, que renunciou há um ano por motivos de saúde. A expectativa é de que o Talibã divulgue até amanhã a formação de um novo governo no Afeganistão. O movimento radical islâmico enfrenta o desafio de deixar de ser um grupo insurgente para administrar o poder, poucos dias depois da retirada final das tropas americanas, que encerrou 2 décadas de guerra. A cautela e a desconfiança da comunidade internacional se misturam a sinais de interação com os novos líderes. O presidente russo Vladimir Putin afirmou nesta sexta-feira que as relações internacionais com Cabul acontecerão se o Talibã agir de forma civilizada. A Rússia não está interessada em um Afeganistão desintegrado. Se isso acontecer, não haverá ninguém com quem conversar. Se for assim, precisamos considerar que quanto mais cedo do Talibã entrar na família das nações civilizadas, mais fácil será ter contato para se comunicar, para ter alguma influência, para levantar algumas questões. As Nações Unidas anunciaram a retomada de seus voos humanitários que partirão do Paquistão para as cidades de Mazar-e-Sharif e Kandahar. O Catar reconheceu que está trabalhando com as novas autoridades para reabrir o aeroporto de Cabul, infraestrutura fundamental para se levar uma ajuda humanitária à capital. Além disso, as empresas Western Union e MoneyGram reativaram seus serviços de transferência de dinheiro no país. Muitos afegãos dependem das remessas enviadas
enviadas por parentes que emigraram. E, de acordo com um porta-voz do Talibã, o Ministério das Relações Exteriores da China prometeu manter aberta sua embaixada em Cabul e melhorar suas relações. Os novos líderes afegãos prometeram um regime mais aberto do que aquele que lideraram entre 96 e 2001, marcado pela aplicação brutal da lei islâmica. A atenção agora se volta para ver se o Talibã consegue formar um novo governo capaz de dirigir uma economia devastada pela guerra, assim como honrar suas promessas de um governo inclusivo. As fortes chuvas vindas do furacão Aida deixaram pelo menos 41 mortos na região de Nova York, nos Estados Unidos. O metrô da maior cidade do país chegou a fechar. Centenas de voos foram cancelados. Esse foi o maior volume de chuvas na cidade em 152 anos. Mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem luz em 6 estados. Morreu nesta madrugada, aos 82 anos, o ator Sérgio Manberti. Ele estava internado em São Paulo tratando uma pneumonia, estava entubado. Segundo o filho do ator, ele teve falência múltipla dos órgãos. Manberti era conhecido pelo papel de Dr. Victor na série infantil Castelo Rá-Tim-Bum. Sérgio Manberti deixa 3 filhos. O Brasil segue conquistando medalhas nas Paralimpíadas de Tóquio. No arremesso de peso, Thiago Paulino, bicampeão e recordista mundial, fez um arremesso de 16 metros e 10 centímetros e conquistou o ouro com direito à quebra de recorde. No pódio, ele vai ter a companhia também do brasileiro Marco Aurélio Borges, que conquistou a medalha de bronze ao fazer um arremesso de 14 metros e 85 centímetros. E a seleção brasileira masculina conquistou pela primeira vez a medalha de ouro no goalball, ao vencer a China por 7-2 na final. Bicampeã mundial em 2014 e 2018, a equipe agora conseguiu finalmente o ouro paralímpico. O Brasil tinha ido ao pódio nas últimas edições, conquistando prata em Londres em 2012 e bronze na Rio 2016. Vamos ver como é que ficou o quadro de medalhas das Paralimpíadas. A China lidera com 85 medalhas de ouro, 53 de prata e 46 de bronze. Em segundo está a Grã-Bretanha, com 37 medalhas de ouro. E na terceira posição, os Estados Unidos, com 34. O Comitê Olímpico Russo, Paralímpico Russo, também tem 34 medalhas de ouro, só que tem menos medalhas de prata do que os americanos. O Brasil agora está na 7ª posição, com 21 medalhas de ouro, 14 de prata e 26 de bronze. Assim, o Brasil igualou o recorde, o número de medalhas de ouro em Londres 2012, que era até então a maior marca da delegação paralímpica brasileira. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já já tem outras informações para você. Tchau, boa tarde, bom fim de semana.